Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri, ele que é autor da Madras Editora, sabe tudo das escolas iniciáticas, é maçom, hoje vai estar falando sobre a carta à Lua no baralho Petit Lenormand. Vamos aí falar um hello para o querido Alexandre Garzeri e colocar ele no ar para que a gente possa estar conversando. Vamos lá, com o querido Alexandre Garzeri. Aqui tá bem friozinho, mas tudo bem, vamos lá. E aí, Ale, tudo bom? E aí, olá, Carmen, tudo bem? Como é que tá a altura aí? Tá legal? A altura tá ótima, tá o friozinho que você gosta, tá tudo Maravilha. perfeito para sua live. Graças a Deus, hein? Oh, até que enfim. Boa tarde para você, para todos os amigos e amigas da Pax Universal. E mais Uhum. uma live, né? Mais uma É, segunda-feira. Ainda bem que o sol aqui já desapareceu. Eu fico vendo pelas folhas das árvores aqui, estão bem sacudidas, quer dizer que está ventando. Então está é. um tempo super agradável, com certeza. Ainda bem, né? Então aproveite. Aqui também tá Sim, friozinho, mas vamos que vamos, né? Nada que uma vamos lá. sopa mais tarde não resolva. É verdade, né? E depois da semana passada que nós tivemos, né, uma série de eventos, Dia de Oi. Saint-Germain, aí nós tivemos o Mabon, né, que é o equinócio de outono, entrada do ano novo astrológico. É, Então, estamos ainda sob todas essas vibrações, né? Sob é. todas essas vibrações. E, e agora, no final de semana, no dia 29, na sexta-feira, a gente tem um eclipse parcial do Sol. Então, Sim, tem toda uma energia de mudança drástica, de acordo com é, Saint-Germain, mas se Deus quiser, mudança ultra positiva, isso né? é Por muito. isso mesmo que a gente tem que sempre fazer o nosso melhor, né? É, Porque a nossa ação é que gera os sim, próximos passos do universo na nossa realidade, né? é isso daí. E até o que a gente vai bater um papo aqui hoje, né? Esta carta do Petit Lenormand que a gente vai comentar, tem até um pouco a ver com o que você falou, isso, da gente gerar a nossa própria realidade, né? É, Mas para a gente fazer isso, claro que a gente precisa se desfazer aí de uma série de ilusões, né? sim. Então, vamos aproveitar, já vamos apanhando aqui, né? Mostrar para vocês, ó, a Lua, né? Boa, Tem aqui uma lua bem antiga, bem vintage, né? legal. Aqui, como é padrão no Lenormand, aqui o 8, né, de copas, né? Uhum. E aqui tem um número pequenininho, mas aí eu vou falar que número que é, o número 32. Então é a carta de número 32, a lua Lenormand. Bom, então, como sempre, a gente já faz um esqueminha sequencial que Uhum. os amigos e amigas que acompanham nossas lives já estão acostumados, né? Vamos começar pelo fator. As pessoas até me perguntam, Carmen, mas no Petit Lenormand, ou então no Tarot, que é um outro oráculo, né? É muito difícil aprender. Eu falo, não, se você tiver, primeiro, a vontade, e segundo, se você tiver a didática correta. Sim. Então, um caminho didático é sempre começar pelo que as pessoas conhecem mais. E o que as pessoas conhecem mais é justamente o número, porque números, eles são um código universal. Número é número em qualquer parte do mundo, né? Então, quando a gente fala da carta 32, a gente soma 3 mais 2 Sim. e a gente encontra o número 5. Então, a Lua é uma carta no Petit Lenormand que ela tem a tônica vibracional, numerológica, de número 5. E o que a gente sabe sobre o número 5? É um número de energia, é um número de movimento, é um número de mudança, mas as mudanças do 5 são mudanças radicais e repentinas, porque o 5 ele fica no meio da série de algarismos elementares de 1 a 9. E como ele está bem colocado no meio, ele pode se virar tanto para a direita como para a esquerda e sem aviso. Sim. Então, ele é um número um pouco imprevisível.
né? Ele também é impaciente, ele não para, ele não sossega. Então, uma carta que tem a tônica vibracional do número 5, ela pode apresentar uma certa instabilidade, né? Já já a Uhum. gente vai falar que tipo de instabilidade a gente tem na Lua, né? Esta carta do Petit Lenormand. Tá. É interessante porque o número 5, ele tem todo esse dinamismo. Agora, a gente precisa entender que dinamismo sem direcionamento pode se tornar contraproducente. Sim. Então, é uma primeira referência de interpretação. Então, quando a Lua aparece em um jogo, mesmo que eu não souber nada do Petit Lenormand, mas se eu souber numerologia, eu vou entender que eu tenho uma carta que está me pedindo para ter atenção, né? Então é um pedido que a Lua faz. Olha, tenha atenção, né? Porque é tudo muito repentino, é tudo muito de uma hora para outra, é tudo muito imprevisto. Tem uma coisa curiosa, Carmen, sobre o número 5, né, que eu falei, né? Ele pode de uma hora para outra se virar ou para a direita ou para a esquerda. Existe uma expressão popular que fala o seguinte: às vezes, né, tem uma pessoa que ela tem uma vontade, ela quer uma coisa, que há muito tempo ela está falando o que ela quer, ela insiste naquilo, ela só fala naquilo. Aí um belo dia você chega para a pessoa, de uma hora para outra a pessoa fala, não quero mais. Ué, mas você não queria tanto, você não ficou insistindo tanto, você não tinha só isso na cabeça, você só não falava disso o tempo todo. Ah, falava, mas agora as coisas mudaram, agora eu não quero mais. E daí surge aquela expressão, sabe o que é? É que quando me dá os 5 minutos, olha que engraçado a expressão, né? Quando me dá os Os 5 minutos, 5 minutos. o que eu queria, eu não quero mais. Então, da onde essa expressão popular, da onde ela vem? Ela vem justamente desse caráter muito imprevisto do número 5, também um caráter muito impaciente. Então, a coisa vira, mas é uma questão, Carmen, de segundos a coisa virou. A pessoa quer, mas agora ela já não quer, e sabe-se lá Deus o que ela vai querer daqui a 5 minutos, que também não se sabe, né? Pois é. Então, a gente leva tudo isso para essa carta, né? Apenas com referência numerológica. É por isso que eu digo, eu queria interpretar bem o Petit Lenormand. Ok, estude o Petit Lenormand, mas você vai ter que conhecer um pouco de numerologia, um pouco de astrologia, você vai ter que conhecer mitologia, você vai ter que conhecer simbologia. Então, não é apenas decorar o significado da carta e achar que isso resolve o problema, porque não resolve, né? E aí as pessoas falam, mas para eu ser um terapeuta oracular, seja com o Petit Lenormand, seja com o tarô, com as runas, com o I Ching, independente do oráculo, é preciso a tal da intuição. Olha como é que até eu comentei, né? A tal da intuição. Porque tem esse mito, né, Carmen? Olha, quem não tem intuição, nem adianta estudar essas coisas, porque nunca vai aprender, porque é preciso ter intuição. Bom, em primeiro lugar, uma notícia boa, né? Todos nós somos dotados de intuição. Então, intuição é algo que todo mundo tem. Algumas pessoas têm mais desenvolvido, outras pessoas têm menos desenvolvido, mas todo ser humano tem intuição. Agora, o fundamental para você ser um bom terapeuta oracular, no primeiro momento, não é intuição, é estudo. É muito estudo. Quanto mais você estuda, mais o método que você vai utilizar vai ficando claro e te possibilita fazer boas interpretações, mesmo que você não seja mega, tri, hiper tomado por intuições o tempo todo, né? Então, é muito interessante. E aí, a gente falou do número. Agora, vamos pegar esse número e vamos jogar ele na astrologia? Então, vamos jogar. Qual é a quinta casa
astrológica. É a casa aonde fica o signo de Leão, que é regido pelo Sol. Ué, mas a gente não está falando de Lua? Como a Lua está na casa do Sol? Aí eu vou pedir para a Carmen e para os amigos e amigas da Pax puxarem pela memória. Vocês lembram qual foi a última carta do Petit Lenormand que nós falamos na live anterior? O Sol. O Sol Agora, foi. a somatória do Sol, a Lua é a carta 32. O Sol era a carta 31. 3 mais 1 dá 4. Então seria a quarta casa astrológica, a casa de Câncer, que é regido pela Lua. E aí tem gente falando, puxa, mas agora que eu não entendi nada mesmo, né? Então, o Sol Lenormand, ele está numa casa astrológica que é regida pela Lua, e a Lua Lenormand está numa casa astrológica que é regida pelo Sol. Exatamente. E o que isso tem a ver? Resposta, tudo. É que as pessoas precisam ampliar um pouquinho a sua consciência. É interessante, Carmen, que eu costumo dizer o seguinte: tudo aquilo que é radicalismo, tudo aquilo que é extremismo, não é bom. E a espiritualidade sabe disso. Então, por que no Lenormand o Sol ele entra numa casa lunar para que aquela razão solar seja um pouco equilibrada por emoção? E por que agora a Lua ela entra na quinta casa, aonde nós temos o Sol? Para que o poder intuitivo, o poder emocional da Lua seja um pouco equilibrado pela razão do Sol. E aí a gente tem uma equalização. A gente tem o que no tarô, arcano 14, ó, arcano 14, 1 mais 4 dá 5. A temperança. Sim. O que quer dizer temperança? Quer dizer você temperar, quer dizer você equilibrar, quer dizer você equalizar. Porque o negócio é o seguinte, às vezes, Carmen, as pessoas veem as coisas muito em uma só polaridade. Ó, isto aqui é uma questão solar e aqui não tem nada de emoção. Ou isto aqui é uma questão lunar e aqui não tem nada de razão. E onde isso nos leva? A lugar nenhum. Porque aí eu estou vivendo num extremismo. Se eu não equilibrar esta polaridade exatamente com um pouco da polaridade oposta, eu não vou a lugar algum, né? Então, até existe o símbolo do Tao, que é aquele símbolo circular, que tem uma metade preta, uma metade branca, aí na metade preta tem uma bolinha branca, na metade branca tem uma bolinha preta. Aí o povo olha para aquele símbolo e fala, ah, o símbolo do Yang. Não, o símbolo do Tao, que tem as polaridades Yin e Yang. Mas por onde eu caminho? Eu vou pelo Yin ou eu vou pelo Yang? Eu vou pelo meio, porque o caminho do Tao é o caminho do meio. E no meio eu procuro equalizar em mim tanto o Yin como o Yang, e aí eu vou ter uma vida equilibrada, uma vida harmoniosa. Então eu quis só explicar isso para as pessoas entenderem, né, a sabedoria do Lenormand. É engraçado, eles colocam o Sol numa casa lunar, colocam a Lua numa casa solar. E agora está explicado por quê, Sim, né? Para a claro, gente ter claro, essa equalização. claro. Isso explicado, a quinta casa vive leão, né? Leoninos, né? O povo que tem aquela jubinha, o povo que adora que passem a mão na jubinha deles, adora que elogie, adora que acenda holofote, que estenda tapete vermelho, que toque clarim quando eles vão passar. É um povo que gosta de capa de revista, gosta de fama,
gosta, né, de pegar o cetro, sentar no trono, aquela coroa e a corte toda em volta, e eles têm que gostar, porque essa é a verdadeira natureza de leão, né? Agora, leão só não gosta quando algum desavisado se aproxima um pouquinho perto do trono dele e pisa na caudinha dele. Ah, mas quando pisam na caudinha do leão, já vem aquela garra do leão para cima de quem pisou na cauda dele, né? Quem feriu o seu orgulho e coisa e tal, né? É um signo muito forte, é um signo muito bonito. Pessoas que passam um otimismo, elas passam uma luz, elas têm um brilho natural. É muito bacana o signo de Leão, né? Mas é muito interessante porque nesta casa, além da fama, além do brilho, além de todo um contexto, né, que hoje tem muito, né, que é esse contexto social, aonde às vezes, infelizmente, as pessoas expõem demais suas vidas nas mídias, né? Também é a casa dos filhos. Então, a minha relação com os meus filhos. E também é a casa que fala sobre o tipo de esporte que você pratica. E é bem interessante você fazer alguma coisa, algum esporte, para você ter saúde, né? Então, olha que detalhe sutil, Carmen, que detalhe sutil. Engraçado, a quinta casa é a casa dos filhos, a relação com os filhos, né? A lua não é a mãe, aí a gente começa a ver. Ah, então, peraí, não é à toa que a lua está na quinta casa, para cuidar dos filhos e coisa e tal, né? Então, essa quinta casa astrológica, como ela vai nos remeter para um contexto de fama, para um contexto de brilho social, para um contexto de holofotes, para um contexto de chamar a atenção, a lua, ela nos adverte. Olha, tapete vermelho, holofote, clarins, fama, esta vida social mais exposta. Vai um pouco devagar com isso, porque, em verdade, tudo isso pode também representar uma das palavras-chave da Lua, uma grande ilusão, né? Então, Carmen, a gente sabe, tem pessoas que se iludem, né? Você pergunta para a pessoa, o que você mais gostaria na sua vida? Eu gostaria de ser famoso, eu gostaria de ter fotógrafos, ter um monte de paparazzi, gostaria de estar em todas as revistas, todos os jornais, em todas as mídias, né? Olha, se você tiver que optar entre ser famoso e ser uma pessoa de sucesso, escolha ser uma pessoa de sucesso. Porque sucesso é uma coisa, fama é outra. E se a pessoa não sabe lidar muito bem com uma outra palavra-chave da Lua, se a pessoa não tem muito equilíbrio emocional, a pessoa se perde no meio dessa fama para nunca mais voltar para o prumo dela, né? E a gente sabe, Carmen, que a história, até da humanidade, né? A história está cheia de casos, até figuras, né? Que pertencem à história do gênero humano, que justamente se perderam, né? Nesse negócio de fama, nesse negócio de querer aparecer muito, nesse negócio de querer ostentar. E quando a pessoa viu, né? Quando tudo aquilo foi tirado, o que restou? Nada, né? E aí a gente realmente precisa, então, tomar cuidado, né? Tomar cuidado com essas coisas. E é interessante que a gente pegou o número, a gente jogou ele para a numerologia, a gente jogou ele para a astrologia, começamos a entender porque a Lua é um arcano, é uma carta. É que já vamos falar do tarô. Quando eu falo arcano é porque o tarô está chegando. Começamos a entender porque a Lua é uma carta para tomarmos certos cuidados, né? A Lua, então você está dizendo que ela é uma carta negativa? Não, porque não existe essa história de carta negativa ou carta positiva. Isso é uma outra lenda urbana, viu, Carmen? Tem gente, né? Não, é outra lenda urbana.
porque tomara que numa consulta de Lenormand, para mim, não saia nenhuma carta negativa. Aí vai consultar o tarô, ai, tomara que não me apareça uma torre, tomara que não me apareça o arcano da morte, tomara que não apareça o arcano do enforcado. Olha, tarólogo, separa aí para mim, deixa só os arcanos bons, que eu não quero nenhum arcano negativo. Aí eu falo assim, meu Deus, gente, coitado, coitado. Não existe essa história de arcano negativo e arcano positivo. Sabe por quê? Porque todos os arcanos, ou todas as cartas do Petit Lenormand, ou todas as runas, ou todos os hexagramas do I Ching, possuem a polaridade. Então, o que vai dizer se aquilo ali é positivo ou negativo é o contexto maior da consulta. Não é a carta específica, que é uma carta negativa ou totalmente positiva, né? O Sol é positivo, sim, mas há 3 semanas atrás estava todo mundo pedindo para ele ir embora, né? Ninguém aguentava de calor. Não, ele é positivo, mas quando ele esquenta demais, a terra racha, não se planta nada, não tem comida, né? Então, né? Ai, eu adoro água. Ai, eu gosto tanto quando chove. É, mas quando chove demais e alaga tudo, aí o povo, né, faz a dança da chuva ao contrário, para a chuva ir embora, né? Então a gente começa a entender que tudo precisa de equilíbrio, né? E a Lua tem um lado lindo, a gente vai falar já já, tem um lado lindo, mas ela também tem um lado que demanda cuidados, porque a vida é assim. A vida é assim, né? Então é muito interessante, porque agora a gente vai pegar e vamos aqui a carta de baralho. Olha aqui, né? E aí, literalmente, um passe de mágica. Olha só, pronto, começou o show. Aparece aqui um 8. A Carmen se diverte. Aparece aqui um 8 de copas grandão. Né? Tá aqui um 8 de copas e ele tá pequenininho aqui. Né? Bom, vamos falar de baralho? Bom, olha que interessante, Carmen. A gente vai usar de novo. Nós vamos combinar agora numerologia com naipe de baralho. Então vamos lá. 8. 8 é o número mais administrador, é o número mais ligado a status, ambição e poder entre todos os números da numerologia. O 8, ele é o administrador. O 8 tem a ver com status, tem a ver com profissão, né? O 8 tem a ver com certos controles, né? No sentido da pessoa realmente ter uma influência, ela ter um poder, tá? Agora, o 8, ele é muito, caro, pragmático, ele é muito racional, ele é muito administrador. Aí eu te pergunto, será que um número tão administrador, tão via horizontal, tão objetivo, tão frio até, né, em nível mental, será que isso fica bem com o coração? Porque porque coração tem a ver com emoção. Sim, claro. Então a gente vê que esse 8, ele está aqui em uma desambiguação. Ele não está bem ambientado. Por isso que na cartomancia, que é uma outra metodologia, então a gente tem o Lenormand, a gente tem o tarô, e agora eu estou falando da cartomancia, que é uma terceira metodologia. Sim. O 8 de copas, ele não é muito positivo, porque fica esse conflito de interesses. O 8 tenta puxar para um pragmatismo, para uma razão, para uma objetividade e até para uma frieza, e copas, os corações, a emoção, quer viver num outro sentido. Então acaba havendo um desconforto, né? É bem interessante essas coisas, né? E aí a gente sabe que no tarô, o 8 de copas, olha que lindo, o 8 de taças aqui no tarô. Lindo mesmo. Olha, Lindo. olha. Da querida lindo. Bárbara Veneziane. Bárbara Veneziane, o tarô elocósmico, tá aqui, ó. E aí, olha que interessante, eu vou até segurar aqui. Tá dando para ver legal o desenho? Tá, ó. É uma sereia na praia, né? Isso, nós temos aqui uma moça que, na verdade, é uma sereia, né? Mas o que ela está fazendo? Ela está deixando essas 8 taças aqui para trás e ela está indo embora.
ela está se retirando para o mar. E olha que engraçado que a Bá colocou aqui, uma luazinha, aqui no fundo tem uma lua, ó, né? Ah, Então, vai entrar nas águas, ela vai desaparecer no mar e ela está deixando algo para entendi. trás. Nossa, mas o que significa esse arcano? Esse arcano significa o seguinte: esse arcano ele pede para nós termos maturidade emocional para saber quando as coisas acabam, ou para saber quando as coisas não dão Sim, certo. E claro. nos retirarmos, nos afastarmos, nos retirarmos num primeiro momento para nos curarmos, porque a gente sabe, né, Carmen, que alguns baques emocionais são bem fortes, infelizmente. Então a gente tem que se retirar para se autocurar e depois para encontrar um novo rumo para a nossa vida. Então, esta sereia, ela dá de costas para essas 8 taças, não deu certo. Tudo bem, eu aceito e eu vou em direção a uma vida que tenha mais a ver com a minha real natureza divina. Claro. Eu vou em direção a pessoas que realmente me valorizem. Eu vou em direção a uma ocupação, um trabalho, um emprego, onde realmente eu tenha uma satisfação emocional e não fique como num passado pregresso, indo trabalhar todo dia só que reclamando. De que adianta isso? A pessoa está É infeliz. Só que é verdade. muito interessante, Camille, porque de vez em quando as pessoas, por acomodação, acabam aceitando certas condições que não são condizentes É, com a sua real natureza divina. Mas sim. e ficam, né, reclamando. Ué, vamos parar um pouco, peraí. Por que você está reclamando? Não é você que aceitou esta condição? Então, se não te preenche mais, se não deu resultado, se não funcionou, se não deu certo, aceita. Aceita que às vezes nem todas as oportunidades são para nós. Sim. E vai em busca do que fala mais direto ao teu coração. Vai em busca do que realmente pode trazer satisfação pessoal para a tua vida. Vai em busca do que tem a ver com a tua tônica vibracional. Só que, em primeiro lugar, você tem que saber qual que é a tua tônica vibracional. Lógico. Por isso que o autoconhecimento, Carmen, ele vem sempre em primeiro lugar. Né? Claro. Se a pessoa não se autoconhece, como que ela pode saber o que tem a ver com ela ou o que não tem a ver com ela? É, Né? Aí ela, na verdade, ela não fica nem com o que tem a ver, nem com o que não tem a ver. Ela fica a ver navios. É isso. Quem não tem autoconhecimento fica a ver navios. É isso que acontece. Né? E a gente vê aqui, olha, cada arcano que a Bá Veneziane pintou, eu falo, é um quadro, é uma pintura. Você podia ampliar isso aqui, né, e colocar numa parede, né, como a nossa querida Laisa fez quando eu e a Bá fomos, você estava, acabei de eu falar, te crédito. puta, que ela ampliou os arcanos e deu tão certo que as pessoas passaram pela loja da Pax depois e falaram, escuta, quanto é que tá? Aí a gente, não, mas eu quero comprar, eu quero levar para casa, porque Pois é realmente linda, a quadros pintura é são maravilhosa. É um quadro. quadros mesmo, né? Então a gente vê, ó, 8 de taças, o arcano 8 de taças, a carta 8 de copas, né? Colocá-la aqui do lado, a carta 8 de copas, e aqui a lua, né? A lua Petit Lenormand. E a gente entende, então, por que temos que tomar cuidado com essa carta, porque ela representa certas complicações, Carminha, eu vou até falar, viu? São complicações num sentido, claro, né? Também tem um pouco, também pode ter num contexto profissional, né? Porque a Lua, ela é uma carta que ela tem muito a ver também com reconhecimento.
até por estar ligada à quinta casa de Leão, né, onde as pessoas procuram o reconhecimento, né, mas às vezes são problemas, né, de uma tônica na vida da pessoa mais emocional. Então, quando a Lua aparece, a pessoa precisa tomar cuidado com questões emocionais, relações familiares, relações humanas, relações afetivas, né? É bom a gente tomar cuidado para a gente não se deixar iludir, nem se auto-iludir. Porque uma Sim, das palavras associadas à Lua é a ilusão. pois E é. aí, agora a gente vai, né, fazer a pausa, né? Eu vou parar de me auto-iludir, fingir que eu não estou sentindo sede, porque eu estou. Então eu vou parar com isso, vou tomar minha aguinha e já já a gente Vai lá. volta. Então, eu estou conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, que está com a gente na Pax há mais de 30 anos. Ele e a querida Bárbara Veneziana Costa lançaram no ano passado, na Bienal do Livro, o Tarô, o Elo Cósmico, que é esse baralho tarô maravilhoso, com lâminas incríveis, são pinturas, são quadros, na realidade. Cada imagem é uma viagem mesmo, né? Você olha, você mergulha nas cores, no bom gosto, na delicadeza, nas nuances, em toda essa energia. E aí o Alexandre está fazendo aí uma série de explicações das cartas do baralho Petit Lenormand. E hoje é a Lua. Sim. Agora você continua, porque a minha voz ainda não está inteira agora. É legal, Estou melhorando, é mas não legal que estou você ainda falou. 100%. Sim, você falou tão legal e eu fui Eu vi, mostrando, né? Ficou eu uma vi. narração com as imagens. Eu acho, É, eu acho que alguns amigos e amigas da Pax, né, quando a live de segunda é conosco, eu acho que eles ligam e eles falam assim, meu Deus, mas eles dois eles se divertem, né? Fazendo. muito. Ah, a gente se diverte mesmo, a gente adora. Né? Mas a gente adora servir o plano espiritual, né? E o Alexandre está com a gente há mais de 30 anos, né? Então, Sim, a amizade é assim. A gente não precisa nem falar muito, né? sim, Tudo acaba se complementando, o que é muito bom, justamente. né? É. E é uma coisa engraçada, sabe, Carmen, que você sabe que eu sou capricorniano e os É. capricornianos são muito sérios, né? Até o Sim, número 8 da numerologia tem muito a ver com Capricórnio. Mas graças a Deus eu tenho um ascendente aquário, isso é bacana, né? Porque o aquário ajuda a equilibrar a vamos quebrar. seriedade capricorniana e a seriedade capricorniana ajuda a É, equilibrar uns certos lados um pouco maluquinhos, que todo aquariano tem um lado meio maluquinho, né? Mas é muito interessante que a gente está falando aqui de oráculos que são muito sérios. Petit Lenormand, tarô, né? Mesmo as cartas de baralho da cartomancia. Só que é o seguinte, se você ensina isso de uma maneira suave, descontraída, brincando, mas com respeito, uma sim, coisa eu garanto, a pessoa nunca mais esquece o é verdade, significado do arcano, é né? verdade, é verdade. Porque o Nossa, humor é isso mesmo. respeitoso é uma ferramenta de ensino maravilhosa, né? É É verdade. bem por aí. E música, né? Eu lembrei agora de um professor de biologia que eu tive no Colégio Objetivo, quando eu fiz o colegial, lá nos anos 77, 78, parece 3 encarnações lá atrás. E ele ensinava tudo de biologia com música. E às vezes, agora, anos depois, eu me pego cantarolando as Sim, músicas, entendeu? Para explicar a mitocôndria, para explicar o que que é o quê e não sei o que, é um maior barato. E é sim, muito 10 disso, porque é uma forma realmente de você aprender brincando, é né? verdade, é verdade. E Então, agora a como? gente pega a Lua Lenormand, a gente pega o 8 de copas, colocar Aham. aqui do vinho, e a gente pega, para eu desaparecer, né? A gente pega o 8 de taças, né? E a gente vai colocar tudo. Aonde que a gente vai colocar tudo? Nossa, será que ainda tem espaço para colocar alguma coisa? Sempre tem, né? Porque mão de mágico sempre Claro, cabe imagina mais se um a árvore elemento. da vida não vai aparecer, É, né? então, você viu só, mas ó, né, quem achou, né, que tinha acabado aqui, não, aqui tem um segundo ato, né, do nosso show. Aqui, Boa. a árvore da vida, que todos os amigos e amigas da Pax Universal, principalmente o pessoal de segunda-feira que nos acompanha, e o resto do Brasil, sabe que a minha árvore está invertida porque eu me filmo invertido. Então, a gente sempre explica isso porque é bom que na hora da pessoa ver a árvore e fala assim, nossa, mas as colunas laterais estão invertidas. Não, não estão. Está correto, está invertido aqui a câmera. Né? Mas então, vamos lá. Bom, aqui na árvore, onde está a Lua Lenormand, né?
Aí nós temos que encontrar a séfira de número 8, que é essa aqui, ó. Essa séfira laranjinha aqui, ó. Por que que a séfira de número 8 é laranja? Porque ela representa o planeta de Mercúrio, tá? Então, tem aí uma primeira referência, né? Então, nós temos aqui Mercúrio. Aí, quando a gente analisa os níveis da árvore da vida, esse nível primeiro aqui superior, Sefirotes 1, 2 e 3, é o nível do fogo. Esse nível intermediário, Sefirotes 4, 5 e 6, é o nível da água. Esse nível aqui, Sefirotes 7, 8 e 9, opa, então ele nos interessa, né? É o nível que está a nossa carta. Esse nível 7, 8 e 9 é o nível do elemento ar. E aqui a Séfira 10, sozinha, é o nível da Terra. Então vamos lá. Quando eu falo 8 de copas no baralho comum, ou quando eu falo 8 de taças, né, no tarô, então, se eu sei que 8 está no nível do ar, eu não vou mais falar 8. Eu vou colocar ar, o termo ar, no lugar de 8. Ar de copas ou ar de taças. Bom, copas ou taças tem ligação com o elemento água. Então, em vez de falar copas ou de falar taças, eu vou agora falar ar de água. Ok. Ar, porque é 8, e água, por causa do naipe, né? Ar de água. Legal. Regido por Mercúrio. Aí já ocorre, Carmen, um desbalanceamento. Por quê? Mercúrio, para os romanos, Hermes, para os gregos, é um deus associado a conhecimento, gnose, expressão, comunicação. Mas Hermes também ele é ladino, ele é meio travesso, ele aprontava todas no Olimpo, né? Mas ele é mais racional do que emocional. Então eu tenho o elemento de Hermes, Mercúrio, racional. Eu tenho na carta da Lua um elemento ar, também racional, porque 8 é ligado ao ar. E aí eu tenho só um elemento emocional, que é do naipe. Então, o peso mental, ele é maior do que a emoção, né? Então, continua aquele conflito. Então, por exemplo, quando aparece a Lua em uma consulta, ela também representa o conflito. Bom, o negócio é o seguinte, eu dou asas à minha emoção, meu lado intuitivo, meu lado criativo, meu lado artista, minha alma sensível, ou eu prefiro ganhar dinheiro, ter base sólida, ter muita prosperidade, fartura, abundância, riqueza. Ah, porque toda essa coisa de emoção, de arte é muito bonito, mas isso não enche a barriga de ninguém. Então existe aí, Camilo, um conflito, né, entre uma sensibilidade que muitas vezes ela é quebrada, ela é deixada de lado por causa de coisas práticas da vida que acabam engolindo a pessoa que não sabe ter esse equilíbrio, e aí a pessoa abandona este lado sensível do seu ser e cai em algo muito corporativo, muito racional, muito frio. E, na verdade, a gente vê, hoje em dia, até isso acontecendo com os jovens. Né? Então, às vezes, um jovem que numa consulta ele tira a lua do Petit Lenormand, eu costumo virar para ele e falar o seguinte, então, como é que as coisas estão? Aí o jovem olha para mim, como assim como as coisas estão? Não, como as coisas estão? Por exemplo, daqui a pouco você vai ter que optar por uma faculdade.
Ah, sim, sim, vai ter vestibular, vou ter Enem, aquele processo todo, né? Para entrar na faculdade que quer. Ok. O que que você vai, o que que você quer fazer? Ah, eu vou fazer nada contra. Nada, todas as profissões são nobres, né? Então não estou falando aqui, não é nada negativo. Ah, eu vou fazer administração. Ou então eu vou fazer direito. Aí eu viro para aquele jovem e falo, mas pera um pouquinho. Eu te conheço desde quando você entrou na adolescência, com teus 12, 13 anos de idade. Você sempre foi uma pessoa criativa, uma pessoa que queria lidar com arte, que queria ampliar seus talentos, queria interpretar, queria atuar, queria tocar música, queria cantar, queria, né? E agora você está indo para um negócio tão nada, não que não seja nobre, todas as profissões são nobres, mas você está indo para uma via mais racional, pragmática, objetiva. Aí eu tenho que ouvir isso, Carmen. Ah, e sabe o que é, Ale? É porque vai dar mais dinheiro, né? Aí eu falo, né? Eu já falo assim, né? Pronto, né? Assim, Vai dar mais foi dinheiro, mas por quantos meses, né? Porque quando a gente não coloca o coração naquilo que faz, não flui. Qualquer justamente, profissão. né? Não rola, não Justamente. adianta. É aquilo que a gente explica, né? Qual é a profissão que É. dá mais dinheiro? Resposta: aquela aonde você tem satisfação pessoal, porque o Sim, teu coração está lá. sim. E, né, até é muito engraçado que o Mestre Jesus o Cristo, a gente sempre gosta muito de falar dele, né? Porque ele citou algo parecido há 2000 anos atrás, né? Ele dizia, né, que o tesouro da pessoa estaria, né, aonde estaria o coração da pessoa, né? Aonde estiver o teu coração, lá está teu tesouro. Teu tesouro está onde está o teu coração. E aí a gente começa a entender, ó, tesouro e coração. Tesouro material, racional, coração, emocional. Quando a gente combina essas duas coisas, aí entendemos o verdadeiro sentido de prosperidade, fartura e abundância. Com Não certeza. apenas para nós, mas para o todo ao nosso redor. Com Né? certeza. Então, a carta da Lua, ela apareceu na tua consulta, ela apareceu no teu jogo. Então, vamos lá. Primeiro lugar, eu estava fazendo pesquisas, a minha amiga sabe que a gente pesquisa muito, até antes de fazer uma live a gente pesquisa muito, né? E tem que pesquisar mesmo. E sabe uma coisa interessante, Carmen? Vocês sabem quais são os dois medos mais primitivos do gênero humano? É surpreendente, é surpreendente, né? Medo de não ter o que comer? Não. Não, não, não. Medo da noite é engraçado. Para algumas pessoas, quando o sol se vai e quando a noite vem, tem Hum. gente que à noite fica angustiada. A Nossa, pessoa está em casa, fica acordada, andando de um lado para o outro, não sei o quê. Quando o sol começa a raiar, a pessoa começa até a respirar melhor. Então é engraçado que à noite, a escuridão, né? Ela é um medo que pertence ao inconsciente coletivo do gênero humano. sim. Porque nós vivemos hoje no conforto de uma cidade e com toda essa tecnologia, mas a gente não imagina o que, por exemplo, era você viver numa Idade Média, onde ainda não tinha luz, e 4 horas em alguns locais na Europa, 4h30 da tarde, já era de noite. Exatamente. Inclusive, a Suécia e vários países, eles têm sol 3 meses e meio, 4 do ano. Eu não poderia viver num lugar desse. Eu Nunca, preciso ver qualidade. nunca, Não, e o nunca. índice de depressão é enorme Sim, nesses lugares. né? É E é incrível. engraçado que na Idade Média, imagina antes da Idade Média, É, cara, antes, né? imagina. Que realmente a escuridão era escuridão, noite era noite. E aí as noites eram habitadas por quem? Nas crenças populares daquelas épocas. Eram habitadas por duendes, eram habitadas por fantasmas, eram habitadas por demônios, eram habitadas por bruxas, eram habitadas por criaturas, né? E esse medo da escuridão, do cair da noite, ficou no inconsciente coletivo. Agora, o Entendi. segundo medo
que o gênero humano, né, inconscientemente as pessoas temem, e isso assim é inacreditável, né? O lobo é muito interessante, o lobo, O né? lobo? O lobo, né? Bicho, E é muito lobo. o lobo. Eu acho Eu lindo, eu acho amo. maravilhoso, eu adoro o uivo, tá? Só que é o seguinte, a gente também não pode se colocar como comparação para nada, né, Camille? Que a gente é bem diferente da maioria das pessoas. Não dá. A gente, É, nós nos encanta o que é diferente, o é, que é fora da curva, sempre nos encantou. Então, por isso que a gente não é muito paralelo para nenhuma é estatística, né? verdade. Mas é engraçado que o lobo, primeiro, o lobo ele é associado à noite. Por quê? Porque ele ladra para a lua. Sim. Então é engraçado essa relação, né? E é muito engraçado que na Europa as pessoas tinham um medo do lobo, né? E se trancavam em casas, né? Ainda mais quando não tinha luz, era uma escuridão total. E aí ouviam aquele uivo, aí já surge também, né? Aquelas histórias, o lobisomem e coisa e tal, né? E É, aí é muito engraçado que a gente não percebe isso, né? Quando os irmãos Green e depois o Disney eles criam a figura do lobo. Qual que é o objetivo dele? Mal. mal. É, Foi ruim isso, não foi legal. então, e as crianças, imagina gerações Sim. e até quem tem medo. Ó, a Do palavra, lobo, quem tem medo mal. do lobo, mal. Isso É. fica no inconsciente das pessoas. Agora, o lobo é lindo, o lobo é maravilhoso. No xamanismo, o lobo é um sábio, ele é um protetor. Eu amo lobo, literalmente falando, É né? o Tanto é que no professor de xamanismo, novos começos. sim, justamente, ele é maravilhoso. Mas é engraçado, por que que nessas culturas dos xamãs, dos povos originários da Terra, por que esses povos eles foram e continuam sendo ensinados diretamente pela natureza? E quando você deixa a natureza te ensinar e você se permite aprender, todos os medos se vão, né? Agora, quem vive entrincheirado, né, em cidades de pedra, né? Cara, tem gente que é o que eu falo, não é preciso ir muito longe, não. Tem gente que sai de São Paulo, anda 30 minutos de carro, em alguns aspectos você consegue chegar, né? Em alguma parte já interiorana. Se você largar algumas pessoas lá, elas não sabem o que fazer. Não sabem, né? Porque é uma Não está desconexão, acostumado. é uma desconexão com a natureza. É. Então, a natureza parece algo ameaçador, porque as pessoas se distanciaram desta sabedoria da natureza. Mas Sim. eu achei muito interessante nessas pesquisas esses dois medos ancestrais, né? O medo da noite e o medo do lobo. Engraçado que a lua ela está em meio à noite e o lobo ele uiva, né? Para a lua, né? Então esta carta ela também representa o momento de você lidar com os seus medos. Representa o momento de você ter maturidade emocional para entender quando coisas acabam, para entender quando coisas não dão certo, para entender que nem todas as oportunidades são para nós. Você Sim, precisa ter maturidade emocional para entender essas claro. coisas. Essa carta fala sobre a importância de desenvolver a intuição de maneira consciente, de maneira séria, porque a intuição que não é desenvolvida de maneira consciente, bem orientada e séria, deixa de ser intuição e passa a ser viagem na maionese. A gente não quer viagem na maionese, a gente Claro. quer a intenção assertiva, a intenção correta. Lógico. Por isso, para desenvolvê-la, busque locais sérios, gente séria, metodologia séria, né? Sim. E esta intuição, quando
ela é usada para situações profissionais, relações familiares. Quando eu coloco a minha intuição nas relações humanas, quando eu ouço o meu coração, sem abrir mão da minha razão, eu consigo muito melhor me conduzir em meio à noite. Sim. Me conduzir em meio... Tem até um poema escrito pelo grande místico San Juan de la Cruz, que ele escreveu A Noite Escura da Fé, ou A Noite Escura da Alma, né? Então, quando a tua vida ela está num periodinho, né? Meio noite escura da fé, noite escura da alma, você está com esses conflitos entre o teu lado mais sensível e o teu lado mais pragmático, mais objetivo, aquilo que realmente você tem que cumprir, suas responsabilidades do dia a dia. Quando você está no meio de uma noite escura, distancia, sai do olho do furacão, se afasta, se aquieta, respira. Sim. Ouve as batidas do teu coração e você vai ver que do âmago do teu ser vai surgir um curso de ação intuitivo. Faça isso, decida, feche com a sua decisão, vou fazer, realmente faz, e não olhe para trás. Entenda que aquilo que não deu certo no seu passado, tudo bem. Claro, mas eu não posso trazer o meu passado para o meu presente. Lógico. Porque senão eu fico repetindo essa tônica vibracional daquilo que não funcionou. Claro. Então, a Lua, ela nos ensina a caminhar em meio à noite, a sermos intuitivos, a vencermos o conflito entre razão e emoção e, acima de tudo, ela renova. Porque a Lua rege marés, a Lua rege época de plantio, ela rege época de colheita. Então, a gente pode aprender e também é época da minha vida para eu colher ou agora eu deveria estar plantando. Então, todas essas questões, a Lua do Petit Lenormand traz. Não é uma carta negativa, sim, mas ela demanda cuidados, principalmente no tocante à sensibilidade, principalmente no tocante às relações humanas e no correto uso da intuição. E é isso aí. Maravilha, adorei, como sempre. Temos 3 minutos e meio, Ale. Nossa, 3,5, 3 mais 5, só porque eu falei do 8, né? Você vê que sempre a gente vai dar um jeito de chegar, né? É muito interessante, né? Já que tem 3 minutos e meio, né? 3,5, 3 mais 5 dá 8 de novo. Quando eu pego o 8, tão vertical, tão preocupado com o status, com a ambição e com o poder, e aí eu coloco este 8 na horizontal, ele se transforma num símbolo no ocultismo que recebe o nome de Niskata, ou o símbolo do infinito, né? É muito interessante porque este símbolo, primeiro, nos ensina a respeito da eternidade. Nós, essencialmente, somos seres eternos. Estejamos vivos deste lado, aqui no plano fenomênico que nós estamos, ou estejamos vivos no plano espiritual, que é apenas aqui do lado. Mas a vida é eterna. Em meio à eternidade da vida, né, porque o símbolo do infinito ele tem, né, esse movimento sinuoso, a gente entende o seguinte: às vezes, né, surge o Sol, às vezes surge a Lua, mas se eu consigo, né, nesse movimento sinuoso do 8, se eu consigo ficar bem lá no centro, eu me deixo iluminar pelo Sol, eu me deixo iluminar pela Lua, vou absorvendo o melhor dos dois e acabo tendo realmente um equilíbrio, eu acabo tendo uma harmonia. Então, o que eu acho muito bacana, tanto da Lua hoje do Lenormand, quanto do Sol, que foi a carta anterior do Lenormand,
é a gente entender que nós precisamos dos dois. Se nós somos yang, precisamos do yin. Se somos yin, precisamos do yang. E quando a gente caminha abaixo do sol, abaixo da lua, abaixo das estrelas, quando a gente caminha abaixo da abóbada celestial, entendendo que nós somos a mais preciosa estrela emanada do Deus emanador, que é o Deus do nosso coração e da nossa compreensão, a gente entendeu tudo. É isso aí. Com certeza. Adorei, Ale. Foi maravilhoso, como sempre. Gratidão, feliz ano novo astrológico, feliz Mabon, feliz novo ciclo. E vamos seguindo, né? Gratidão. Namastê, família. Namastê.